Oi, tudo bem? Esse vídeo ele é um corte de uma resolução inteira de 18 questões de Química do Enem 2022 PPL. Se você quiser ver a prova inteira, quiser ver questões desse assunto, questões desse tema, ou quiser mais questões do Enem ordenadas por assunto, todos esses links estão na descrição, beleza? Vamos para a resolução? Beleza, vamos para a próxima questão aí. Passando questão 108, dá para discutir muita coisa nessa questão, hein? Então vamos lá. A biotransformação do composto 1 em 2 corresponde a uma reação de 1 e 2. A gente lê a chave primeiro. Adição, oxidação, eliminação, substituição ou hidrogenação. Aqui, batendo o olho, se você já tá craque, você olha e fala, o que mudou daqui para cá? Adicionou um oxigênio aqui, ó, formou essa função epóxido, B, oxidação. Não é adição, não é nada, já foi embora e acabou. Você nem leu o texto, nada. Ela é uma questão que pode ser muito fácil, você bater o olho e já vê que é uma oxidação, mas a gente vai trabalhar aqui para você que está com um pouco mais de dificuldade de entender bonitinho. Então vamos ver. A primeira relação entre câncer e produtos de combustão data de 1775, realizada na Inglaterra, na qual foi descrita a elevada incidência de câncer em jovens limpadores de chaminés, os quais tinham contato diário com fumaça e alcatrão. Então, isso aqui é aquelas maravilhas do capitalismo, né? Criancinha limpando chaminé porque é pequenininha, fica lá limpando toda a suja de carvão, morria de câncer pelo bem, né, da limpeza de chaminé. Olha só que absurdo. Se eles tratavam assim as pessoas deles, imagina como eles tratavam o resto do mundo, né? Colocando criança em chaminé, que eles não fizeram na Índia e nos países que foram colonizados aí, né? Então, barbaridade. Então, o benzopireno 1 foi o primeiro composto carcinogênico isolado do alcatrão. Esse hidrocarboneto aromático policíclico é convertido por meio de uma biotransformação no composto 2, que é o real causador do câncer. Ah, tá. Então a gente está ali em contato com o 1, mas tem uma biotransformação no nosso corpo e forma o 2, que é o real causador do câncer, certo? Então vamos ver aqui. Tema: química orgânica. Segunda parte da química orgânica, ali, que são o grupo de reações orgânicas, né? Classificar essas reações de 1 para 2. Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que identificar: esse COC é uma função orgânica pouco discutida, que eu nunca vi perguntar assim, não é nem o nome, mas para você é a função epóxi. É uma função orgânica aí, que é carbono ligado em carbono, e esses dois formando esse ciclo aqui, esse triangulinho, que é o COC, é como se fosse um éter cíclico pequenininho ali. É o epóxi, ele é muito instável. Esse epóxi, ele reage com águas. Ah, tinta epóxi tem isso aí, durepóxi tem isso aí? Tem. Esse epóxi, que é muito estável, quando ele reage com água, ele abre e aí entra um OH de um lado, um H do outro. Então esse epóxi, ele vira esse cara aqui que a gente já tem que saber o que é. O que é o OH? É um álcool. Então aqui a gente tem um álcool do lado do outro, a gente tem um diol, dois álcoois. Beleza. Então tem um epóxi, que eu destaquei, que é diferentão, e tem um diol. Saiu de um anel aromático para um diol, o que você fez? Você oxidou. Por quê? Você adicionou oxigênio. Adicionou oxigênio, oxidação é B, acabou. Mas vamos ver com calma aqui. Como que você pode sair no laboratório desse anel aromático ou de um composto com dupla tal para epóxi e dióis, adicionando compostos que tem um monte de oxigênio? H2O2, água oxigenada. Se você adicionar água oxigenada, esse oxigênio a mais da água oxigenada, ele entra aqui e forma o epóxi. Ou um ácido carboxílico, que já tem dois oxigênios, mas ele tem um ácido a mais, que é um perácido carboxílico. Se você adicionar água oxigenada ou esse perácido carboxílico, que você não precisa conhecer esse cara aqui, esses compostos, reagentes com muitos oxigênios, vão adicionar esse oxigênio adicional no anel e vai causar uma oxidação, que é uma das oxidações aí que a gente vê no médio, é adicionar oxigênio. Então, adicionou esse oxigênio aqui, por exemplo, por água oxigenada, que é H2O2, você fez uma oxidação. Vamos ver cada uma desses tipos de reações só para revisar, então? Então, daqui para cá, a oxidação B acabou. Vamos ver aqui. Então, por que não é uma adição? Ah, Gabriel, mas adicionou um O. Como que é uma adição mesmo aí? Então, a adição, geralmente, a gente vê aqui, ó, por exemplo, a halogenação. Você tem uma dupla e adiciona um H de um lado e um Br do outro. Aqui você pegou esse O e ligou, por exemplo, formando esse epóxi. É uma adição? Parece uma adição? Parece. Mas a gente usa essa classificação de adição quando são reações desse tipo aqui, tudo bem? O mecanismo é diferente, tem várias coisas diferentes aí. Beleza. Oxidação. Vamos ver uma oxidação de um alceno, que é aquelas primeiras reações orgânicas que a gente vê.
a oxidação usando ozônio, O3. O O3, ó, tem um monte de oxigênio. Então, água oxigenada tem um monte de oxigênio. Ozônio, 3 oxigênio. O que ele vai fazer com esse monte de oxigênio? Vai entrar um oxigênio aqui no meio para um lado, entrar um oxigênio para o outro, e o outro que sobra vai para o zinco. Não precisa saber do zinco, mas a ozonólise ela faz o quê? Ela quebra essa dupla ligação de alceno e oxida. Aqui uma oxidação, hein, ó, de alceno para aldeído, que é esse cara aqui, e cetona, C dupla O, entre dois carbonos. Então aqui na ozonólise a gente tem um exemplo de oxidação, formando compostos oxidados. O que é formar compostos oxidados? É ter essa variação de NOx aí, de oxidar mesmo. Então a gente tem esse carbono e esse daqui fazendo uma conta de NOx, né? Ele está ligado com outros dois carbonos que têm eletronegatividade igual. Ele teria NOx 0, fazendo a continha aqui. Isso aqui não pediu, mas é só para a gente treinar, tá? Esse carbono, entre dois carbonos, o NOx dele seria 0, mas como ele é mais eletronegativo que esse hidrogênio, ele teria NOx 1, porque é como se esse elétron do hidrogênio estivesse com ele. Então, aqui, ligação igual não influencia na conta do NOx, isso em compostos orgânicos, é NOx de compostos orgânicos, isso aqui é difícil mesmo. Carbono com carbono não influencia no NOx, o carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio, fica com NOx menos 1. E esse carbono aqui ligado com outros 3 carbonos, NOx 0. Por quê? Porque ele está ligado em outros 3 carbonos, não vai ter uma tendência de formar essa carga teórica que a gente chama de NOx. E quando forma o aldeído e forma a cetona? Agora, esse carbono, que é esse aqui que eu coloquei em azul mais escurinho, ele não está ligado com carbono, ele está ligado com um oxigênio fazendo duas ligações. Ele vai perder agora, né, nessa conta de carga teórica, 2 elétrons pro oxigênio. Então ele estava menos 1, ele perde 1, fica 0, perde mais 1, fica mais 1. Agora ele está oxidado, ele oxidou de menos 1 para mais 1, oxidou o carbono. E aqui, saiu de 0 para mais 2, porque antes ele não fazia ligação todos com carbono, estava com NOx 0. Agora ele está fazendo duas ligações com oxigênio. O oxigênio é mais eletronegativo, é como se ele roubasse esses dois elétrons da dupla, e o carbono ficasse mais 2 e o oxigênio menos 2. Eu estou mostrando esses NOx de compostos orgânicos só para você entender que na oxidação tem variação de NOx, e é uma coisinha mais chata mesmo de calcular. Tá? Vamos ver aqui, por que não é eliminação? O que é eliminação? Por exemplo, a formação de alcenos. Eu tenho aqui esse álcool, tudo bem? É um álcool aqui, 1, 2, 3, 4 carbonos aqui na cadeia principal, OH. Esse OH ele pode ser eliminado aqui, pode ser eliminado nas pontas. Eu quis eliminar esse, tá? Por minha conta e risco. Então, esse álcool, eu coloquei aleto orgânico aqui, ó, risca isso aqui, não é um aleto orgânico, coloquei errado. Esse álcool é um álcool, tá, pessoal? Que eu tinha feito com aleto orgânico, depois eu mudei. Esse álcool, risca isso aqui. Esse álcool, ele perde um OH, ele elimina uma água, e aqui a gente tem uma desidratação intramolecular. Então, dentro da própria molécula, ela elimina uma água, ela faz uma desidratação, uma perda de água dentro da molécula. Então, a desidratação intramolecular transforma um álcool, risca isso aqui, em um alceno, um alqueno com C dupla C e água. Isso é uma eliminação. Isso é uma oxidação, isso é uma adição, que você adiciona aqui o HBr. Substituição, vou mostrar uma substituição aqui que a gente vê por aí, que é substituições em anéis aromáticos. Então eu tenho aqui o benzeno e tenho esse hidrogênio roxinho. Eu adiciono ácido nítrico, o ácido nítrico, colocando ele de outra forma, é HONO2, esse NO2 entra no lugar do H, esse H entra no lugar do NO2. Eu faço uma substituição, faço uma troca. E aí eu troco esse H pelo NO2. Isso é uma substituição. Essa reação aqui, você vê em reações com anéis aromáticos, é a nitração. O ácido sulfúrico aqui, ele só é um catalisador, que ele vai protonar o ácido nítrico, que é o HNO3, e facilitar a reação. Por quê? Forma esse cara aqui, você protona aqui, tem um mecanismo todo por trás que a gente não vê no nível médio, mas é muito, muito legal. Então, esse ácido sulfúrico ele é só um catalisador que vai facilitar a reação para formar essa água e ter essa substituição. E hidrogenação, pessoal? O que é hidrogenação? A hidrogenação é um tipo de reação de adição. Ao invés de eu adicionar HBr, eu adiciono H2. Aí fica H de um lado, H do outro, eu transformo um alceno num alcano. Podia ser uma ligação tripla também. Então, a hidrogenação é um tipo de adição. Eu fiz a adição,
Não. Eliminei, tirei alguma coisa? Não. Fiz uma substituição? Fiz uma troca de alguma coisa? Não. Adicionei H2? Fiz uma hidrogenação? Não. O que eu fiz? Eu fiz uma oxidação. Olha que resoluçãozinha completa com tudo aqui. Uma revisãozinha, só tem esse errinho aqui, ó. Esquece isso aqui. Bem completinha aí pra gente estudar. Falei que dava para discutir bastante coisa, essas são as classificações. Tá muito comum no Enem você classificar uma reação orgânica. Bem legal essa questão 108 aí. E qualquer dúvida, deixa um comentário que a gente se ajuda aí nas discussões, na caixa de mensagens aí dos comentários, beleza? Tranquilinho, suave, beleza? Vamos pro próximo?